Olá, boa tarde a todos. Estou super animada para estar aqui com vocês agora à tarde. Nossa convidada especial já está aqui presente. Deixa eu chamá-la. Acho que chamei. Já faz um tempo que eu não apareço por aqui em ao vivo. Estou sem prática. Mas tá aí! Olá! Chegou maravilhosa! Beijo! Pessoal, boa tarde, doutora Pri. Vou chamar de Pri porque eu já sou íntima, sou fã, já tenho tempo. Sim? Com certeza, chamar de Pri. Então, eu estou super animada para estar aqui com você hoje, Pri, porque, na verdade, eu já fazia tempo que queria te entrevistar, mas você é muito famosa, então eu tive uma certa, né, tipo assim, eu vou chamar ela assim, num tempo que esteja mais tranquilo, porque a mulher é muito top, é muito ocupada, e eu quero introduzir para as pessoas que estão entrando aqui um pouco do currículo de Priscila. Priscila, essa maravilhosa, é psicóloga, é especialista em comportamento e transtornos alimentares, é psicoterapeuta corporal, é fundadora do Instituto de Pesquisa do Comportamento Alimentar de Curitiba, o IPCAC. Isso. É professora de pós-graduação, é pesquisadora, supervisora clínica, preceptora e palestrante dentro da área do comportamento alimentar no Brasil e internacionalmente. A mulher é incrível, sou fã. Ela integra o grupo de estudos, ensino e pesquisa em consumo abusivo e comportamento tóxicos do IABSP e é professora do IABSP. O IABSP é o Instituto de Análise Bioenergética de São Paulo, cuja diretora é Liane Zink, não é isso? Isso mesmo. A maravilhosa Liane Zink. Então tá aí somente essas especificações aí dessa maravilhosa. Então é com muito prazer que eu trago doutora Priscila aqui para estar nesse bate-papo e gostaria de conversar inicialmente. Já falei sobre o seu currículo, Priscila. Gostaria de lhe perguntar o que foi que fez com que você se interessasse pela área de comportamento alimentar. Vamos começar contando história, então, né? Vamos! Eu repito bastante, Jô, quando eu falo no meu canal, eu digo bastante que eu sou apaixonada por histórias. Porque histórias fazem esse movimento, né, de conexão, a gente conhece a pessoa a partir da narrativa dela, a partir daquilo que ela viveu, né, então acho que todo psicólogo é um pouco apaixonado por histórias, né, mas eu fico me assumindo, assim, para os outros, apaixonada por história, né. Então, a minha história com o comportamento alimentar, com os transtornos alimentares, de uma maneira geral, porque o comportamento alimentar, ele é algo amplo, e os transtornos alimentares estão dentro do comportamento alimentar, dentro da área do comportamento alimentar. Isso tudo surgiu na minha vida, Jô, ainda na faculdade de psicologia. Não foi uma coisa assim que eu fiz um movimento para ir atrás. Começou simplesmente a surgir isso, assim, né? Começou a surgir na minha vida, no meu ano clínico. E era um assunto um pouco incomum na época, sabe, Jô? Eu digo que há 10 anos atrás, transtornos alimentares, essa área, era tipo mato, assim. Sabe quando a gente diz assim, só tinha mato? Quando eu cheguei, só tinha mato? Então, só tinha mato. E eu falei assim, eu vou ter que pegar uma enxada e carpir esse negócio aqui, porque não tem nada nessa área. Não tem artigo, não tem gente falando, né? Então, 10 anos atrás, em termos de ciência, é muito pouco, né? Foi ontem.
Sim. Mas ainda assim, ontem não tinha muita coisa, né? Então por isso que eu resolvi virar uma pesquisadora, uma estudiosa, uma professora nessa área. Mas foram os primeiros pacientes que eu tive contato, sabe, em psicodiagnóstico, no meu ano clínico, que começaram a me trazer para esse lado. Eu já era haitiana na época, na faculdade, né? Sabe aquela pessoa haitiana da faculdade? Era eu, né? Nunca são muitas, mas na minha época era eu. E aí, Reich, a bioenergética, a Lowen, a gente conversa muito bem com essas questões dos transtornos alimentares. E eu tinha um supervisor clínico na época, Jô, o Chico. E o Chico, ele era um fantástico, assim, porque ele não era da corporal, mas ele amava a corporal, né? Ele tinha 2 metros de altura, ele era um homem gigantesco, assim, negro. Sabe aquele homem lindo, querido, fantástico? Esse era o meu supervisor clínico. E ele virava para mim e falava assim: Sila, você vai ser uma referência nessa área, eu tenho Olha, certeza. cantou a pedra, como diz, Hoje ele não está mais como vivo, dizemos aqui. cantou a pedra, sim. Cantou a pedra, sim, querido. E eu fui chegando meio de mansinho, assim, sabe? Foram os pacientes que foram me encantando, aquelas histórias muito voltadas para o sofrimento com o corpo, o sofrimento com a alimentação, né? As próprias desconexões que a gente percebe no corpo do paciente que tem transtorno alimentar, né? Até por a gente estar tratando o tema da bioenergética, é legal até porque a bioenergética ajuda muito, né? Eu digo que o pessoal da bioenergética pode super ser um terapeuta nessa área, né? Porque é uma área muito interessante para quem já tem esse conhecimento da bioenergética, né? Já é da bioenergética ou gosta. Então, as duas coisas conversam muito bem, assim, né? E então, foi isso, foi essa chegada de pacientes que foram tocando meu coração. E daí eu segui, assim, segui, assim, bem entusiasmada pela área, mas com muita dificuldade no início, sabe? Eu tive muita dificuldade no início, porque apesar de eu ter o meu supervisor que era maravilhoso, ele também não entendia nada de transtornos alimentares, né? E ninguém de verdade na faculdade entendia naquela época, né? Então eu andava meio realmente abrindo terreno, sabe? Procurando artigos e técnicas fora do Brasil, experimentando um pouco, pensando muito sobre isso, né? E assim que foi surgindo isso tudo, né? Foi meio, foi meio os pacientes que me escolheram para eu atender essas questões e eu só confiei na vida e fui. Ressonou, né? Deixa eu te dizer uma coisa que me faz te admirar muito. É que, na realidade, a maioria das pessoas que estudam essa área do comportamento alimentar, não só terapeutas, indicam muito o TCC, né, que é a terapia cognitivo-comportamental. Então, o que me faz te admirar, você é uma pioneira nessa área e é uma pioneira nessa área com a análise bioenergética, com as psicoterapias corporais. Né? Então, assim, como era somato e ainda mais era somato na análise bioenergética, como que você fez essa ponte, né? Sim, eu sei que tem muita gente, né, que traz técnicas, tipo, da TCC, né, e que traz essas visões e tal, mas a área do comportamento alimentar, ao meu ver, ela não tem abordagem. Ela é uma área que tem as técnicas específicas da área do comportamento e transtornos alimentares, né? Então, quando a gente resolve ser especialista, né, vamos dizer que alguém resolva fazer a minha especialização, né, que é um curso de formação de especialistas. Essa pessoa, ela vai aprender técnicas que não são técnicas de nenhuma abordagem. Ela vai aprender técnicas do comportamento alimentar, tá? Porque elas são muito específicas. Mas, respondendo a tua pergunta, é, muitas das questões dos transtornos alimentares, elas trazem questões do corpo, do nível energético, da conexão,
do sustentar emoções, do grounding. Então, são temas que, por mais que a pessoa não seja, vamos dizer, que não é energética, ela acaba precisando conhecer essas coisas, porque senão ela não vai conseguir ajudar de verdade a pessoa, entende? Porque assim, se a gente fica só no entender, a gente não consegue fazer movimentos positivos nos transtornos alimentares. Tem muita gente, Jô, que chega para mim e fala assim: não, eu já entendi que se eu fizer tal coisa eu fico compulsiva, que quando eu estou ansiosa eu exagero. A pessoa já entendeu tudo aqui na cabeça dela, né? Mas ela não consegue mudar. E daí, o que que eu respondo para essa pessoa? Eu digo assim: pois é, porque saber não é suficiente. A gente vai precisar aprender a usar o nosso corpo, né? A gente usar tudo que está ao nosso recurso para resolver os lugares que são os pontos cegos, né, do comportamento alimentar. Porque os transtornos alimentares, eles não são simplesmente, a questão é a comida. A questão é outra. A comida geralmente está sendo um lugar em que existe a desconexão, está indo nesse sentido, digamos assim, né? Se a gente vai olhar mesmo, a questão é outra, né? A questão é uma desconexão, a questão muitas vezes tem relação até com os afetos, com as emoções, com traumas, com a história de vida. Então, geralmente o problema é outro, né? E a comida está ali como um objeto, né? Um objeto que houve o deslocamento ali para aquele objeto. E se a gente constrói uma visão mais integral mesmo, a gente leva em conta não só os aspectos cognitivos, que também são importantes, a gente não pode dizer que não, né? Mas o corpo, a conexão, o nível energético. O nível energético, Ju, é uma coisa que eu tenho estudado muito, né? Porque, como boa haitiana que sou, a gente tem a nossa mente, a energia psíquica, né? Então, a gente tem a nossa energia psíquica e a gente tem a nossa energia corporal. O Reich, lindamente, postulou lá a unidade funcional, né? Que é a conexão entre corpo e mente, que hoje é algo óbvio, né? Quando a gente fala em corpo e mente, para somatização e tal, mas na época não é. E quando a gente tem questões psíquicas muito distorcidas em relação à comida, aos afetos. Isso afeta todo o nosso sensorial, né? Então, eu tenho estudado muito esse fluxo de energia entre a soma e a psique. Parece bem voltar no básico do Reich, mas eu tenho aprendido algumas coisas diferentes aí. Justamente por isso, Jô. A gente consegue, dentro da bioenergética, com esses recursos da bioenergética, a gente consegue entender muito mais profundamente essas questões, de uma maneira até mais rápida do que quando eu ensino outros alunos que não têm essa base, sabe? Alunos que às vezes vêm de outras abordagens, ou que têm outras visões, ou que já passaram por outras coisas, outras técnicas. Às vezes eles não conseguem compreender isso tão facilmente, sabe, João? Quando eu dou aula para o pessoal da bioenergética, eles já compreendem isso, sabe? Eles são mais rapidinhos aí nessa parte, né? E eles também sabem trabalhar muito melhor com a ressonância, né? Por exemplo, né? Que é uma coisa muito importante também, né? Para você atender pessoas com essas questões. Muitas vezes a gente vai ter que lidar ali com o que ressoa, com o que, enfim, com o que está conectado ali, né? E por aí vai. Então, fui viajando assim, mas fui falando aqui, Ju. Sim, Não sei se sim. eu entendi, mas é isso. E você poderia falar um pouco, Priscila, sobre assim, falar, né, introduzir um pouco sobre os tipos de transtorno, até pelas pessoas que podem ser que não tenham familiaridade aqui com essa temática, né? Quais são os tipos de transtorno? Como se chega a um transtorno, a perceber que se tem um transtorno? E o que é que pode ser feito, né? Vocês falam um pouco sobre que técnicas. Bom, os transtornos alimentares, eles são muitos, sabe, Jô?
A Thalita tá dizendo que travou. Será que tá travando? Vamos, eu não sei, para mim aqui tá normal. Mas alguém travou, gente? Dá uma olhadinha aí, avisa qualquer coisa. Para Não, mim tá normal. Eu acho que não. Você tá ok? Para você tá ok? Eu tô aparecendo ok? tá. De vez em quando dá uma travadinha, mas é muito pouquinho. Sim, mas não é muito, não. Problemas da internet. Ah, tá. A Tá dizendo. Eliane tá dizendo que tá ok. A Ana Cristina tá dizendo que tá ok. Obrigada, pessoal. Vocês ajudam a gente. Obrigada. Pronto, estão dizendo que não tá travando, não. É Sim, bom que a gente sabe que a galera tá aqui, tá tá prestando aqui, né? atenção. Era só para Show! ver se vocês estavam prestando atenção, pessoal. A gente resolve vir domingo para falar aqui, né, Jô? Que bom que tem gente aqui que resolveu entrar. Obrigada, pessoal. É, sim, um agradecimento especial às pessoas que se interessam por essa temática e estão aqui nos acompanhando hoje, né, nos Sim. prestigiando principalmente a nossa convidada. Sim, pode dar seguimento. Então, os transtornos alimentares. O transtorno alimentar mais prevalente na população é a compulsão alimentar, né? Ela é um transtorno alimentar, né? Transtorno compulsivo alimentar. Ele é o que mais acontece na população hoje em dia, né? Então, claro que nem toda pessoa que se sente compulsiva com a comida tem compulsão alimentar. É preciso preencher alguns critérios diagnósticos, é preciso algumas questões para realmente a gente poder dar o diagnóstico de compulsão alimentar. Então, Até porque eu diria até que nós estamos numa era de compulsões. Eu não sei se você partilha bem disso, se concorda, só fica à vontade, você é a especialista no tema, com mas certeza. eu sinto que nós estamos numa era de compulsões. Com certeza. A gente tem estudado lá no IABSP compulsões desde 2014, né? Que foi quando a gente começou o nosso grupo de estudos lá. E o nosso grupo de estudos tem trabalhado muito compulsões, não só por álcool, drogas, alimentar, mas também quando a gente fala, por exemplo, de compulsões por tecnologia, compulsões por jogos, compulsões por sexo, que é pouco falado, mas é bastante comum. Compulsões por pornografia, né? Compulsões até mesmo pelas próprias redes sociais, né? Às vezes não é, a gente põe dentro da tecnológica, mas é uma compulsão específica. Então, Dessas sim, que você falou, Priscila, qual é a mais é a alimentar, a mais evidente, a que tem mais estatística? olha, a gente tem diferentes tipos de compulsão. O comer emocional, que não é uma compulsão alimentar, mas é um nível menor, né, de movimento compulsivo, ele é o mais prevalente, sim. Né? Se a gente pega o comer emocional, quem come de forma emocional, quem come desconectado, quem, né, tem esses exageros por conta de questões emocionais, é muito prevalente na população, sabe, Ju? Tanto é que o meu canal aqui no Instagram, ele é voltado muito para comer emocional, né? Até às vezes alguém fala assim, você não fala de bulimia. Eu falo no meu outro canal, que é o do IPCAC, né? Então, no IPCAC eu falo do TARI, falo da bulimia, falo de outros transtornos. Mas no meu canal aqui, eu tento alcançar pessoas que têm essa maior questão aí, que é o comer emocional. E essa pessoa que vai na direção da comida, Jô, porque ela tá com algum desconforto emocional, né? Fala de uma falta de grounding, uma falta de conexão, e às vezes até Uma mesmo falta de quê? Não ouvi essa última. de conexão, Sim. e às vezes até uma dificuldade até no nível de contato com o self, né? A gente pode falar que existe fragilidade de personalidade, de self nessas pessoas, justamente porque às vezes elas não conseguem lidar com algumas situações e elas vão, né, na direção do objeto por causa disso, né? Então, dá para dizer que essa, sim, é uma das mais prevalentes. Mas dentro dos transtornos alimentares, como entidades nosológicas propriamente ditas, a gente tem a compulsão alimentar, que é a mais presente. Né? Essa, sem dúvida nenhuma, é a mais presente.
Depois a gente tem os transtornos alimentares que são mais conhecidos até como transtornos alimentares, que é a bulimia e a anorexia, né? Que são dois transtornos alimentares, os primeiros, os mais antigos, né? Eles vêm ali de muitos e muitos anos atrás, né? Antes deles terem esse nominho, já existiam esses comportamentos na história, né? Então são transtornos alimentares. Inclusive, pessoas muito famosas acometidas, né? Eu, particularmente, sou uma pessoa que admiro muito a história da princesa Diana e foi marcada por anorexia e bulimia, né? Sim, é bastante comum, na verdade, entre figuras públicas, artistas, atletas, né? Pessoas assim que estão, por exemplo, muito expostas, né? Que tem o seu corpo muito exposto. Então, é bastante comum os transtornos alimentares nessa população, né? A gente hoje tem no Big Brother uma modelo que é a Bárbara, né? Que ela tem comportamentos, a gente não pode dar diagnóstico do que a gente vê na TV, Sim, mas ela sim. tem comportamentos muito típicos de pacientes que têm uma anorexia ou que já tiveram uma anorexia, né? Seja anorexia propriamente dita, do tipo restritiva, ou a purgativa até mesmo, né? Então, a gente percebe, assim, nuances, né? Que levam a gente a, enfim, avaliar toda a questão, né? Porque é modelo, tem toda essa cobrança sobre o corpo dela, né? Sobre a imagem dela, num lugar de muita exposição. Então, realmente, é algo que está ao nosso redor. Se a gente olha, Jô, com calma, a gente encontra bastantes sinais, assim, né, dos transtornos alimentares na população. Mas, infelizmente, ainda é muito um estigma, sabe? Acho que tem muito estigma nessa área. É uma área que, às vezes, o paciente não diz porque ele tem vergonha, ou porque as pessoas acham que é só comer ou só não comer, né? É simples, é uma coisa banal e não é, né? É um transtorno alimentar grave, é uma doença crônica e mental, né? Então, acaba que ainda é uma área muito estigma, sabe? Eu acho legal quando vai algumas artistas da mídia falar sobre isso, ou quando tem séries, né? Tipo, a própria que apareceu a Princesa Diana, né? Falando, mostrando isso, porque eu acho que isso ilustra, isso ajuda até as pessoas saberem que isso está presente bastante na população, né? Então, enfim, é bem legal. Sim, sim. E eu não falei dos infantis, Jô, mas deixa eu falar. A Ó, gente tem um transtorno alimentar que eu também tenho trabalhado há muitos anos, que é o TARI, transtorno alimentar restritivo evitativo, né? Eu até desenvolvi um protocolo, testei, e hoje ele está um protocolo aí para quem precisar, né, de tratamento para esse transtorno alimentar. Foi um trabalho de bastante tempo aí, alguns anos, né? Pelo menos 3 anos de trabalho para construir esse protocolo. E esse protocolo hoje ele está aí, né? Ele foi publicado há um mês, foi dia 12 de janeiro que ele foi publicado, né? No ano passado, também no dia 12 de janeiro, eu publiquei um painel genético, que foi uma pesquisa genética que a gente fez sobre o TAC, e nesse ano eu publiquei o protocolo, né? Então, assim, hoje eu já tenho mais de 50 pessoas que já entraram nesse protocolo, que já estão tendo resultados muito positivos. Então, assim, que é um transtorno alimentar que está no meu coração, que eu estudo muito. Apesar de eu não atender criança, eu atendo família, então sempre foi muito, muito, muito legal trabalhar com esse transtorno alimentar. E é um eu não transtorno. sabia que você também não atendia criança. Não sabia? Não, Não, eu pensei que você atendia também. não Mas veja atendo. só que interessante. Priscila falou, né, na questão do TAR e os olhinhos brilharam, assim, dá para ver nitidamente a tua empolgação, a tua dedicação, né, em pesquisas disso. E eu, como alguém que está ainda começou a engatear na psicoterapia corporal, eu só tenho assim, a agradecer, porque realmente, de fato, como o Chico, foi Chico, né, que você falou, ele cantou A Pedra e é Verdade, você já é referência
a nível de Brasil e a nível internacional nessa área. E aí você falou, né, nesse transtorno infantil, e eu fiquei pensando que na questão das culturas, né, diferentes, já que você tem esse trabalho também, tanto no Brasil, que tem a questão da regionalidade, que é muito importante de ser vista, que eu acredito que existam diferenças no tipo de alimentação do sul para o sudeste, para o norte, para o nordeste. Eu, por exemplo, fui criada que eu tinha que... criança tem que comer para crescer, tem que comer. E, assim, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, né? Isso pode facilitar, isso pode fazer desenvolver transtornos alimentares nas pessoas? Eu acho lindo estudar alimentação, Jô, porque realmente você está certa. A gente tem, em cada lugar do Brasil, a gente tem coisas diferentes na alimentação, né? É muito legal isso, assim. Eu acho fantástico. Quando eu atendo às vezes pessoas assim de vários lugares do Brasil e o que as crianças comem, o que os adultos comem, tem esse quê de regional e é bonito, né? Mas o comportamento alimentar ele acaba não sendo assim, não interfere necessariamente se a mãe vai fazer uma tapioca ou se ela vai fazer uma broinha com o seu filho, né? Não faz diferença, porque o que importa é como, né? É o contexto, o nutrir, essa questão familiar. Eu atendo pessoas fora do Brasil também, né? E isso também acontece, né? Tem questões regionais, comidas afetivas, tem esse movimento todo que aparece aí, né? Mas ainda assim, Ju, tem a ver com como a família nutre, né? Seus filhos, como que isso acontece, qual que é a dinâmica, qual que é a expectativa, né? Então, atender família é muito legal. Eu amo atender famílias, assim, quando eu trato essas questões, né? E eu realmente estou muito vibrante com o Tari, porque foi um trabalho realmente de muitos anos, sabe? E deu muito trabalho. E deu muito trabalho construir isso. Quando eu terminei, né, de gravar todo o protocolo, eu falei para minha assistente, eu falei assim, eu gravei quase 60 aulas. Eu não acredito que eu consegui fazer isso. E é isso, né? É um conteúdo muito denso, que é muita responsabilidade, né? A gente falar realmente de nutrição. A gente tem vida em risco, a gente tem a família em risco, a gente tem uma dinâmica que não afeta só aquela pessoa, afeta toda a família, né? Porque é um transtorno alimentar grave que pode levar a comorbidades e tudo mais, né? Então, quando a gente fala de alimentação, a gente sempre fala de família, mesmo quando o paciente é adulto, Jô. Mesmo, né? A gente fala de família. Você não sabe o que eu tô imaginando agora. Tô aqui nos meus pensamentos rindo muito, pensando assim, chegou a família, vão ser atendidos pela doutora Priscila, aí chega lá no IPCAC, tem uma mesa, vamos todo mundo se alimentar agora. Eu fiquei imaginando isso. Para olhar a dinâmica, né? Você já fez alguma coisa do tipo ou não? Já me convidaram muitas vezes para ir na casa ver o que acontece. Né? É porque tem um programa, inclusive, que é sobre crianças que não comem, que daí o profissional vai na casa das pessoas, mas não é uma coisa assim de tratamento, né? Mas o pessoal perguntou... Não tinha visto, não. Eu pensei aqui, eu não sabia que tinha, não. Já me perguntaram, Jô, se eu ia na casa para ajudar, né? Mas eu geralmente trago a família para o consultório e trabalho na dinâmica familiar. E é lindo. Eu já tratei pacientes de cárie, por exemplo, que eu não conheci o paciente. Eu conheci só os pais. E o tratamento deu super certo, a criança melhorou, porque a gente atua na família, né? A maior parte das vezes eu adoro conhecer o paciente, mas já teve casos que eu não conheci o paciente, né? Então, é realmente isso, assim, porque
quando a gente pensa na questão energética, né, é muito isso, né? A gente Estão dizendo aqui a Dante falando, é o pequeno Hans. boa, Dante, boa. Mas é isso, né? De certa forma, é isso, né? A criança e o problema alimentar dentro de uma família, ele é fruto, não é culpa de ninguém, para começar, né? Eu não culpabilizo a família, mas ele é fruto de algo que está acontecendo, né? Então, a gente precisa, sim, olhar para isso tudo, para que a gente possa organizar as coisas. Ô, Olha Dante, aí. eu sou íntima do Freud, você não vem não, hein? Essa daí eu falei, a mulher é top. Muito, eu tô achando assim, muito importante você trazer isso. E é um tema que grande maioria das pessoas, e eu me coloco nisso, nessa posição também, do comer desconectado de si, desconectado da família, assistindo uma televisão, assistindo uma série no celular. E a nutrição, ela é fundamental, né, na vida, no desenvolvimento humano. Uma pessoa que não se nutre, ela não tem como ter qualidade nos vínculos, no que faz, né? E se nutrir não tem a ver com comer muito, né? Não tem a ver com comer muito. Embora comer muito, o muito para mim pode não ser muito para outra pessoa, tem isso também, que é uma outra régua, um outro aspecto bacana para a gente trazer aqui, né? Essa questão do julgamento, até que impacta também no corpo. Tem pessoas que têm um biotipo maior que o meu, por exemplo, e que não se alimentam tanto quanto eu, por exemplo. Eu me alimento muito, eu minto. Eu como demais. Sim. Então, acho fantástico você trazer isso. Vamos falar disso então, Jô, porque assim, a gente tem, ao longo da história, diferentes corpos, né? A gente até tem nos padrões de beleza um determinado corpo lá, né? Mas se a gente vai olhar a realidade, especialmente a realidade da mulher brasileira, a gente tem diferentes corpos. Até foi uma conversa que a gente teve no passado, de uma pesquisa que saiu na UOL, foi sobre o corpo da mulher brasileira, né? Até a gente falou que ele é um corpo mais quadrado, né? Por essa pesquisa, um corpo mais masoca, né? Até a gente brincou um pouquinho isso, acho que foi até uma conversa que a gente falou, acho que foi num Clubhouse desses que a gente vai lá discutir, né? Então, a gente já está confirmando aí. O Dante deve estar ligado, o Dante está em todas. E quando a gente pensa no nível energético desse corpo, né? Ele é um corpo que precisa guardar mais energia. Um corpo hiperorgonótico, né? Quando a gente fala as palavras haitianas, ele é um corpo com muita energia e ele é um corpo que tende, Jô, a guardar bastante energia. Por quê? Qual que é a função desse corpo guardar bastante energia? Porque muitas vezes essa pessoa está sustentando muitas coisas, né? Ela tá sustentando energeticamente muitas coisas. Quantas vezes eu atendo, Jô, mulheres que sustentam a casa emocionalmente, que cuidam de todo mundo menos dela, que trabalham, que se preocupam com os filhos, que fazem muitas e muitas coisas e muitas vezes vivem em função do outro, aguentando, 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 aguentando. A gente poderia usar essa descrição tanto para falar de caráteres e defesas mais masoquistas, como a gente poderia também falar, né, de pessoas que têm uma dinâmica, às vezes, muito presente com a alimentação. Elas têm esse comer emocional, muitas vezes, porque está desbalanceado a forma com que a energia do corpo dela está ali, né? Então, muitas vezes a gente tem, sim, dinâmicas energéticas muito bagunçadas, né? E isso, Jô, faz com que, às vezes, a pessoa tem essa necessidade maior de energia, que acontece, né, por conta de uma questão energética de base, pode precisar
mais energia, ou ela pode ter esse movimento de ter que comer muito, porque ela tem a sensação de que ela precisa daquilo, ela não consegue parar, e quando consegue parar, e quando não consegue. Se você pegar o meu direct, de pessoas que hoje dia me mandam mensagens assim, doutora Bria, eu não consigo parar. Eu começo a comer e só para quando termina. Eu exagero todos os dias. É muito sofrimento. Mas por que que esse sofrimento está tão presente e é tão marcado? Justamente porque lá na base existe alguma questão, né? Às vezes essa mulher não consegue olhar para ela, às vezes ela não consegue cuidar da energia dela, ela não sabe o que que é suficiente para ela, né? Às vezes ela não consegue dizer não, ela é muito invadida, né? Pela família, pelos filhos, pelo marido, né? E eu tô falando de mulheres porque é a maior parte da população que eu ajudo, né? Hoje, 7% só das pessoas que procuram a minha ajuda são homens, né? Você vê, agora eu abri uma turma do meu método. Eu acho que tem um homem, né? De 30 Essa pessoas turma do teu método são para as pessoas que querem se trabalhar, no caso. querem tratar o comer emocional. Então, assim, de 30 tem um homem, né? Então, é isso. O homem acaba sendo, ele procurando muito menos. Não é que eles não tenham essa questão, porque eles têm, mas eles vêm quando está muito grave. Geralmente eles vêm quando já foi o boi com a corda, como diz o... Sabe? Quando já foi o boi com a corda, daí eles vêm, né? Daí quando tá muito Faço grave. também uma outra ponte com a questão de que geralmente o homem ele não, como a mulher ela liga bastante para a aparência em geral, não é uma regra, gente, mas em geral, então se a comida, se fizer, por exemplo, a pessoa engordar, acredito eu que rapidamente a mulher vai em busca. Mas devido a deixando isso nítido aqui, né? Devido à sociedade, a mulher colocar um padrão na mulher, né? Que não seja um corpo de uma estrutura maior, mais larga, por exemplo, a mulher vai buscar. Já o homem não. O homem ele não, é mais aceitável, eu diria, do que uma E mulher, isso, né? não é necessariamente que a mulher se cobra mais. Ela se cobra, sim, mas porque existe socialmente uma cobrança primeiro em cima dela. A cobrança é primária, né? A cobrança é cultural. Isso. Então, Cobrança cultural. a cobrança em cima dela é muito maior, né? Então, um homem, às vezes é mais aceitável que ele esteja acima do peso, ou que, enfim, ele questões, né? E também o homem tem, às vezes, um insight menor que isso é uma questão, né? Porque também é uma questão cultural, né? O homem come muito, né? Então também tem isso, assim, né? Eu digo que o homem vem quando já está muito grave, né? São poucos homens que têm insight suficiente para procurar ajuda sem estar grave, assim, sabe? São raros. Acontece, mas são, né? Você Então, falou de quando a pessoa come muito, né? Fez a ponto com a ostentação do peso. E eu achei fantástico, inclusive ri aqui internamente já fazendo uma piada, né? Tipo, descobri agora porque que o pedreiro tem a fama de que come muito, sustenta muito peso, né? Lida com muito peso. Mas que ponto você faz com a pessoa que come de menos, assim, a dificuldade da alimentação? os transtornos mais restritivos, Jo, eles têm uma característica, às vezes até de personalidade bem diferentes, tá? Pensando em nível energético, a tendência é que as pessoas que comem menos, são mais restritivas. Os transtornos restritivos são três principalmente, tá? É a anorexia, os dois tipos de anorexia, a ortorexia e o TARI, tá? São esses três tipos mais comuns de transtornos restritivos. Os transtornos restritivos, eles têm uma característica maior de obsessividade, controle, muitas vezes, controle realmente anal, ali a gente está falando de uma dinâmica mais obsessiva mesmo, e a gente está falando de pessoas que têm uma personalidade mais rígida, tá? Geralmente tem traços bem rígidos, bem marcantes na personalidade. Então, o movimento aqui, ele é muito mais de negar afeto do que me faltar afeto
explicando com uma metáfora bem simples, mas que faz todo sentido, né? Então, enquanto o restritivo nega o afeto, né? Não quer aquilo, ele não quer a comida, né? Ele não quer o afeto. Os mais compulsivos, eles têm uma tendência a precisar de afeto, precisar de energia, né? Eles vivem muito mais numa dinâmica da falta. O restritivo, ele lida muito mais numa dinâmica de não quero que isso entre aqui, né? Então, são mais traços esquizoides e rígidos, né? Desse tipo de transtorno alimentar, do que necessariamente nos demais, assim, né? Falando numa linguagem mais da bioenergética mesmo, para vocês entenderem. Bom, as pessoas que tiverem perguntas para a doutora Pri, fiquem à vontade aí nos comentários, mas aqui, assim, Elane, que também tem um trabalho, né, nessa área, falou que a sociedade cobra mais da mulher. A Elane, querida, um beijinho. A Elane é minha aluna, ela está fazendo a especialização de PK, está indo para o 2º ano. Maravilhosa. Uhum. Tem uma pessoa aqui que também está no método contigo, né? Elisiane. Oi, Elisiane. Falou que tem uma crença, né? Que se a comida tá gostosa, quer comer mais. Se a comida tá gostosa, eu tenho que comer tudo, né? Deixa eu explicar isso é legal. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar, mas eu vou explicar isso, né? A nossa mente, Jo, ela às vezes está muito presente na dinâmica do comer emocional, né? Então, eu vou usar um ditado popular para explicar isso, que é bem simples de entender. Tudo que é proibido é mais gostoso. A gente não diz isso brincando? Tudo que é proibido é mais gostoso. As pessoas que exageram com a comida, especialmente com comidas muito gostosas, elas tendem a ter um pouco dessa crença aí, né? E daí, por exemplo, na cabeça delas, tá escrito assim: não pode comer bolo, né? Porque bolo faz ganhar peso, porque o nutricionista pôs você de dieta, então não pode comer bolo, né? O que vai acontecer quando essa pessoa comer o bolo? Ela vai exagerar. Por quê? Porque tudo que é proibido é mais gostoso. Por isso que no tratamento do comportamento alimentar, do comer emocional, a gente trabalha muito a dicotomia de mentalidade. Quando a gente tira essa dicotomia, a pessoa começa a aprender, né? Ela começa a se comportar, Ju, de uma maneira que tá gostoso, mas eu posso comer a qualquer momento da minha vida. Amanhã tem, se eu quiser, né? Eu não preciso exagerar, porque nada está sendo proibido ou me tirado, ou enfim, né? Não existe essa dinâmica. Aquelas pessoas que não me conhecem aqui, eu gosto de deixar claro que eu sou uma pessoa contra dietas, né? Porque dietas causam transtorno alimentar. Então, quando a gente aprende a ouvir o nosso corpo e dar para ele aquilo que é suficiente, a energia que ele precisa, o afeto que ele precisa, né? A satisfação com a comida que ele precisa, a gente não tem exageros, a gente não tem ganho de peso, a gente tem uma vida feliz e livre com a alimentação, né? O excesso de conhecimento, o excesso de nutricionismo, né, nas redes sociais, nas mídias, isso tem feito com que as pessoas fiquem mais doentes, porque elas nunca sabem o que é certo comer, elas estão sempre entre certo e errado, certo e errado, certo e errado, certo e errado, e ninguém ouve o corpo. Ninguém está ouvindo o corpo, né? Por isso que é um transtorno alimentar, né? É uma questão alimentar, o comer emocional, e cresce muito na população, porque as pessoas às vezes escutam o que passa no Fantástico, o que o nutricionista disse, o que a blogueira falou, mas elas não escutam o corpo, né? E elas não estão às vezes nem em conexão com o corpo. Né? Eu já tive pessoas que eu perguntei assim, tá bom, mas o que você gosta de comer no café da manhã? É doce, é salgado, é quente, é frio, sei lá, é denso, é leve, é líquido? E, e a pessoa disse para mim assim, não sei. Olha que forte, Ju. A
pessoa não sabe qual Não que é a sabe, não tem noção. Realmente merece uma pausa isso aí. Como é que você não tem noção do que você do que vai te nutrir? porque a pessoa está soterrada, Jô, de conhecimentos externos, né? De informações externas, né? Ela acaba não fazendo esse movimento de consultar ela mesma, né? Será que de manhã, às vezes, eu prefiro tal coisa? Será que eu prefiro outra, né? A pessoa está construindo muitas regras, muitas, enfim, né? Muitos movimentos realmente de certo e errado, e ela não escuta ela mesma, né? E às vezes Quem é? sensorial Quem, é prejudicado também, né? A pessoa não consegue nem perceber, sabe, Ju? Não é que ela não sabe, não consegue nem perceber, né? isso, quem é meu paciente ou quem já foi meu paciente, paciente não, cliente, com certeza já ouviu de mim quando me perguntam, porque isso é natural, acaba sendo natural do processo terapêutico. Joana, o que eu faço para mudar tal coisa? E eu vou e respondo. Pergunta a si mesmo. O que tu sente que deve fazer? E aí é aquela hora do choque. Como assim? Eu vou pra terapia, vou perguntar pra terapeuta, o terapeuta me... Devolve a pergunta, a gente é bom nisso, a gente tem aula disso. É verdade. Mas é porque não há maior não há maior certeza do que aquela que a gente sente. Porque não é eu que venho de fora com as minhas, embora de forma científica, mas com a minha história de vida, não é eu com o tamanho do meu sapato que vou te entregar, vou te emprestar um, né? Porque é disso, né? Se eu vou te dar uma experiência minha, eu vou estar emprestando meu sapato. Não vai caber no teu pé. Então, Exatamente. é bom deixar isso nítido mesmo aqui, que o nosso trabalho como terapeutas e o teu trabalho como, porque eu tenho certeza que você já deve ter ouvido muito isso dos teus clientes, né? Fazer com que o cliente ele consiga fazer insights, entrar em contato com as respostas dele de forma saudável. Esse é o nosso trabalho. Nosso trabalho não é dizer para você o que você vai fazer, para vocês o que vocês vão fazer. Sim. O Dante está na elaboração de frases. Tá, Aí, Dante Dante, está tá. contratado. Está Mas é contratado. isso mesmo. Mas é isso mesmo. Sim, com certeza. Isso eu acho totalmente Sim. fantástico, assim, porque E, é muito de um trabalho que remete à mãe da psicologia, né? A filosofia. sim, com certeza. E aquela coisa, né, Ju? Às vezes a gente. Às vezes eu converso com pessoas e eu falo assim, olha, me conta o que que você come, né? Daí eu pergunto para a pessoa fala, eu como ovo no café da manhã. E eu digo assim, você gosta de ovo? E a pessoa fala assim, não, na verdade eu não gosto. Eu falo assim, mas por que que você come todo dia? Ah, porque alguém um dia mandou e eu tô comendo, né? E isso parece exagero, assim, né? Mas é porque realmente muitas vezes as pessoas estão confusas, né? Diante de tanta Não informação. a gente reproduz crenças até 4 gerações, já diria transgeracionalidade, né? Isso, E a isso comida não fica fora disso. não fica bem junto, né? E por isso que eu digo que o tratamento, quando a gente começa a fazer um tratamento nessa questão, Jô, a gente se liberta de muitas questões, da família às vezes, ou da própria sociedade, do que é certo, do que é errado, e vira uma coisa tão linda, tão profunda, tão incrível se alimentar, que o corpo todo faz um movimento positivo. A pessoa fica com a pele mais bonita, a pessoa fica com a energia mais fluida, e daí ela emagrece, né? Ela emagrece, e às vezes ela nem faz esforço nenhum e ela emagrece. Né? Os meus pacientes falam assim, é bruxaria, doutora Pri, porque eu tô comendo mais e tô perdendo peso, o que que acontece? Eu falo assim, você tá na conexão, minha querida, você saiu do desequilíbrio, saiu do comer emocional, teu corpo tá sendo ouvido, o teu corpo tá feliz, né? Você tá emagrecendo por causa disso, né? Isso parece óbvio, quando a gente vai... Comigo foi uma coisa contrária, assim. Quando eu estou bem,
eu atinjo um peso maior do que o que geralmente eu tenho. Por exemplo, quando eu estou estressada, eu baixo uns 3, 4 quilos. E sim, gente, nossa, psicólogo se estressa sim, viu? E muito. E quando eu me sinto, quando eu tô bem, quando eu tô em conexão, eu consigo manter peso. Isso sempre foi uma questão para mim. Né? As pessoas querem emagrecer e eu queria manter um peso que me deixasse confortável, que é o caso do que eu tô hoje. Me sinto, né, numa meta que eu nunca havia atingido, 57 quilos. Como que você explica isso? Essa questão? Que legal que você trouxe o teu áudio, porque assim, são os pontos de desequilíbrio que vão gerando algum efeito aí, né? Então, são os momentos que tem um desequilíbrio acontecendo, né? Na tua vida, no caso, é o estresse, pelo que eu percebo, né? Às vezes, que é o exemplo que você deu. Nesses momentos, a tua testa produz rugas, o teu corpo vai querer se nutrir Já adequadamente. ficou, não sai. Gente, que o pessoal quer fazer botox em mim, já me minhas esteticistas sempre me oferecem. Joana, que tal vamos fazer uma aplicação? Não. Você quer ficar com eles aí, né? Vai ficar com eles, é natural. Eu trabalho com o corpo, com a naturalidade. Como que eu não tenho a minha naturalidade, né? Claro. Deixa eu contar uma piadinha, Jô. Conta. Vez eu tive um paciente que ele falou assim para mim, por falar em botox, ele falou assim: você lê tanto o que acontece no meu rosto que eu acho que eu vou fazer um botox para você não conseguir me ver. Olha aí. Isso diz muito, né? Muito bacana você ter trazido essa experiência, né? Claro. O quanto buscamos, infelizmente, na nossa cultura, mascarar as emoções. Só que quando a gente mascara, e fazendo a ponto com a análise bioenergética, que a doutora Pri incrivelmente faz, quando a gente mascara, sai de outra forma, como é o caso dos comportamentos do comportamento alimentar que tem transtorno, que tá com um sofrimento grave. Vai sair de outra forma. Tem gente que come muito, tem gente que come pouco. Claro. Foi o que eu falei pra ele. Eu falei assim, você acha que é só no rosto que a gente vê? Você acha que é só no rosto? Mas eu brinquei que era o botox da esquizoidia, né? Era o botox da esquizoidia. Ele queria... E outra coisa, né? Ele resumiu as emoções apenas a parte... outra ponto interessante pra gente fazer aqui. Ele resumiu as emoções da cabeça. Que legal, né? Bacana. Tem alguém querendo fazer uma pergunta? Tem, Silvia. Pode fazer. Mas antes eu estava falando, depois você estava falando também, a gente entrou nesse assunto, mas você estava falando sobre a questão do fato de eu me sentir bem quando eu saio da instabilidade dos meus quilos, que é o contrário do que você falou em relação às pessoas que se sentem, que comem, e aí ficam comendo e conseguem emagrecer quando estão com a conexão bacana. Esses são os movimentos, Ju. Se você tem o ganho de peso, se tem a perda de peso frente a um desconforto emocional, meio que dá igual, entende? A gente está falando de um efeito sobre o corpo baseado, né, como gatilho, esse desconforto emocional, né? Então, não importa tanto, né? Se come ou se não come. O que importa é o que o estresse está causando, né? O que seria o ideal, o equilíbrio? Geralmente o adulto tem o mesmo peso por muitos anos, né? Ele fica com o mesmo peso, assim, né? Porque esse é o equilíbrio, né? A pessoa chega no peso e fica naquele peso, que é o peso que o corpo acha que é certo, não é o que o médico acha que é certo, né? Essa é uma outra pergunta. Qual que é o meu peso ideal? Às vezes eu tenho pessoas que me perguntam isso, né? É no IMC que eu acho o meu peso ideal? E eu respondo geralmente assim, confia no teu corpo, que ele vai saber qual é o peso ideal. Só confia. Porque geralmente as pessoas que me procuram e que também querem perder peso, elas vão perdendo peso, Jô, até que o corpo para de perder peso. Ele estaciona e ele fica lá o resto da vida, né? Então, é mais ou menos isso. O estresse é um danadinho, tá, Jô? O estresse, ele é uma das questões dos estados aí emocionais que mais interferem na alimentação. Então, geralmente,
o estresse pode causar dano, sim. O que que a gente faz? A gente vai ensinar, né, o nosso paciente, o nosso cliente a lidar com o estresse, tá? Porque se a gente não lida com o estresse de uma maneira legal, a tendência, Jô, é que a pessoa acabe fazendo deslocamentos, ou que isso afete o peso, ou que isso tem efeitos psíquicos, né, físicos também, né? Então, o estresse é uma questão muito presente na sociedade do cansaço, né? Somos aí esse povo todo estressado, e que a gente tem que aprender, sim, a lidar com isso, né? A gente tem que aprender a lidar com isso. Nossa, entrou um monte de coisa aqui na tela. Tem, Silvia falou, fez a pergunta dela. Gostaria de saber a opinião da doutora a respeito de ganho ou perda de peso após gravidez. Meu corpo mudou muito depois da gravidez. Antes eu engordava facilmente, depois não engordo mais. Interessante. Outra, existe diferenças de gênero sobre peso? Exemplo, mulheres têm mais tecido adiposo que homens, menos testosterona e por isso aumentam de peso com mais probabilidade. Tá. Essas duas perguntas? Sim, depois ele fez uma frase tua fantástica. Tô só tirando print aqui das frases. Tá. Bom, eu vou responder assim. A Silvia traz a questão de perda de peso, né? E ganho de peso após a gravidez. A gestação, ela é um período que muitas mulheres indicam como um período de grande transformação e de até mesmo grande transformação na questão do peso, tá? Eu vou contar, assim, da onde que eu vou tirar essa minha resposta, porque eu fiz uma pesquisa, minha pesquisa de doutorado, ela conversou com pacientes obesos mórbidos que fizeram cirurgia bariátrica, né? E o N foi muito grande, a gente teve assim, mais de 1.500 pacientes nessa pesquisa como um todo, né? Nem todos terminaram, mas foram muitas pessoas que passaram por essa pesquisa. E essa pesquisa, uma das partes dela, que era uma pesquisa muito grande, eu levei 5 anos fazendo ela, tá? Uma parte foi a gente avaliar o que as pessoas atribuíam como etiologia na obesidade mórbida. E de vários fatores, doenças, enfim, questões metabólicas, hormonais, diferentes coisas, luto, trauma, diferentes coisas que foram citadas. A gestação é o mais prevalente quando as pessoas atribuem uma etiologia à obesidade. Ou seja, muitas mulheres atribuem à gestação o período de desencadear um excesso de peso pós-gestação e que levou elas até a obesidade mórbida, tá? Estou fazendo só esse parênteses porque não é o caso da pergunta da Silvia, mas para dizer assim, a gestação, ela interfere muito no corpo e no peso da mulher. Isso parece óbvio, né? Porque a mulher vai ganhar o peso, algumas mulheres ganham, além lá dos 11 quilos, que é bebê, placenta, toda a parte ali, né, de que está junto ali do bebezinho para nutrir e crescer, além de toda essa parte, às vezes ganham muito mais peso, né? E muitas mulheres, depois que o bebê nasce, que elas amamentam, elas continuam ganhando peso e algumas perdem peso e voltam para o peso original, às vezes voltam para outro peso e tudo mais. Só que várias questões estão envolvidas aqui. A primeira questão é que o corpo muda mesmo, tá? O corpo de uma mulher que teve um filho, ele tem a bacia que modificou de tamanho, de formato. A gente tem a mudança típica de corpo que acontece numa mulher que gestou um bebê. Mesmo que por fora isso não apareça, pequenas mudanças sim aconteceram, né? Então, além de tudo isso, essa mulher também assume um papel social diferente depois que ela se torna mãe, né? Ela tem funções diferentes, ela tem responsabilidades diferentes e ela é vista pela sociedade de uma maneira diferente. Então, muita coisa muda quando uma mulher tem um bebê, né? Muita coisa muda. E isso assusta muitas mulheres, inclusive, né? Foi minha pesquisa, isso foi uma pesquisa que eu fiz de TCC na faculdade ainda, sobre o medo das mulheres
por conta da gestação, não só com o corpo, mas o que acontece com elas, né? E é exatamente isso, Ju. Muita coisa muda no corpo da mulher, no metabolismo dela, na forma com que ela é vista pelas pessoas, como ela também se vê, né? Então, assim, dá para dizer que é uma outra mulher, né? Porque é uma mulher mãe agora, né? É Olha diferente. aí, Silvia, mulher mãe, né? Aí essa mulher mãe não engorda facilmente, né? Aí depende de mulher para mulher, né? No Mas caso dela, no caso dela, no caso especificamente. sim, é isso. Só aceita que esse é o teu posicionamento agora, né? É, E se fosse o Hashtag aceita que dói menos. se fosse o contrário, né? Vamos dizer que também fosse o ganho de peso, muitas vezes também tem um motivo para isso estar acontecendo, né? Então, o que o corpo quer o corpo se autorregula, né? Reich já diz muito isso, a gente trabalha com os conceitos de autorregulação dentro da bioenergética bastante. Então, o corpo tende a se regular. Se você está bem, você está bem com as suas emoções, não tem nenhum agravante ali contigo, a tendência é o equilíbrio. A tendência não é ganhar peso, nem ficar perdendo peso. A tendência é o equilíbrio, é a homeostase, tá? Esse Sim. é o mais normal. Mas, por ser um período muito desafiador para a mulher, existem mulheres que têm ganho após a gestação, ganho acentuado após a gestação. Às vezes nem consegue perder todo o peso que ganha e ainda ganha mais do puerpério para frente, tá? Isso porque questões que estão aí. Não dá para dizer que é X ou que é Y, sabe, Ju? Várias questões que vai Várias. depender da dinâmica familiar, né? Também dessa rede de apoio dela, né? Será que a mulher Também. tem tempo para si, né? Não só porque, óbvio, ela está ali voltada energeticamente a cuidar da criança, mas será que ela vai ter um tempo para ela? Existe alguém que possa ajudá-la, né, em relação a isso? Se o peso for um caso, né? Se for algo que traga sofrimento para ela, que é uma outra questão. E a Sim. gente também tem gente que eu particularmente o corpo e aí eu trago essa diferença porque para mim foi gritante. Sair dos 50 para estar hoje no 57 que eu tô, e eu trago muito essa questão do peso, porque para mim era muito importante eu ficar um pouco mais cheinha, muda muito o meu aspecto psíquico. Por isso que eu tô muito maravilhada em estar aqui contigo hoje, falando sobre isso, porque eu me sinto uma outra Joana com esse peso. Me sinto forte, me sinto. Né? Então, assim, veja, a diferença psíquica a nível corporal, né? De 7 quilos. Uhum. Que para outras pessoas, a depender do caso dessas outras pessoas, pode trazer um sofrimento, né, significativo. Eu, particularmente, conheço pessoas que têm muita dificuldade no meu meio, assim, não só em questão de clínica, que aparece também, mas eu me refiro a pessoas do meu entorno, assim, que traz um sofrimento altíssimo, assim. Minha irmã, particularmente, engorda 2 quilos e ela não é essa pessoa sobrepeso, não, viu? E ela fica. Né? Então, assim. O sofrimento com peso, ele não está só em pessoas com excesso de peso, ele está em quase todas as mulheres, sabe, Ju? Por isso que eu digo que o sofrimento é muito marcante. E como que é importante a gente estar, né, nos nossos canais falando disso, né? Eu preciso pensar que a gente vai ter um mundo melhor para que as mulheres lidem com elas mesmas de uma maneira mais leve, né? Menos cobranças e tudo mais, porque essa cobrança vem de fora, mas depois ela fica de dentro, né? É o crítico internalizado aí, é muito sofrimento. Elane completou, né? Aqui que o estresse também aumenta no pós-parto. Sim, com certeza. Não, a mulher em puerpério, ela tá lá, né? Toda trabalhada, né? E aí, em relação a isso, como nós estamos falando de parto, você faz essa ponte da questão do estresse em relação ao aumento de peso,
Mas Dante perguntou sobre as diferenças de gênero, né? Tá. Deixa eu terminar a pergunta da Silvia. É Silvia, né? Silvia, foi Silvia. Então, sim, o estresse ele pode ser muito presente aí. E o estresse, às vezes, ele é causado por agentes externos, mas ele também pode ser causado por agentes internos, né? Autocrítica é bem comum, pacientes que têm um alto nível de crítica, né? Uma autocrítica grande, uma baixa percepção, às vezes elas mesmas geram esse estresse por conta da situação, né? Ah, eu ganhei peso, ah, como que eu vou perder, né? Então, esse movimento pode estar. Faz a ponte, né? A pessoa fez a ponte foi por conta disso. Sim, sim. O que é bem complicado, né? Porque é um período em que a mulher está muito implicada energeticamente no seu bebê, né? Daí, às vezes, tem isso tudo no pano de fundo, às vezes não tem muita aceitação também externa disso, né? Às vezes diz que é bobagem, ou diz que é para ela se esforçar, né? Às vezes não tem acolhimento também para esse movimento, então isso pode ser bem complicado. Mas o estresse, de uma maneira geral, a gente precisa trabalhar ele, tratar ele. Não pode deixar dando volta aí, né? Porque tem recursos, inclusive corporais, para lidar com o estresse. Sim. Qual que era a pergunta? O Dante quer saber pela questão, tipo assim, o tecido adiposo, por a mulher ter mais que o homem e menos testosterona, existe o maior aumento, o ganho de peso em relação por esse aspecto específico? Existe essa diferença? Existe. Ela precisa de mais gordura no corpo dela, que é no tecido adiposo que os hormônios femininos muitas vezes são sintetizados. Então, a mulher precisa, sim, né, ela ter uma capacidade de ter mais gordura no corpo dela, tá? Isso é normal. Tanto é que os índices do saudável na mulher e o saudável do homem são diferentes, né? Em termos de quantidade de tecido adiposo. Quando a gente fala de perda de peso, cada corpinho é sempre um corpinho. De uma maneira geral, os homens tendem a perder peso mais rápido mesmo, por conta da testosterona, do funcionamento, né? E isso realmente existe, tá? Mas tem homens que têm muita dificuldade também, né? Então a gente pode pensar assim nesse biológico, Dante, mas eu acho que a gente também pode pensar no nível energético também, tá? Então se a gente pega, por exemplo, corpos masculinos mais densos, né? Vamos pensar assim, mais densos energeticamente, mais masoquistas, por exemplo, eles às vezes tendem a perder peso muito mais devagar do que mulheres que têm uma dinâmica energética diferente, né? Mais ágil, digamos assim, né? Mulheres que têm uma energia mais fluida, mais equilibrada, por exemplo. Então, de alguma forma, sim, a gente leva em conta a arte, isso existe mesmo, mas eu prefiro olhar a energia, sabe, Dante? Eu acho que a energia vai dizer mais do que qualquer outra coisa. Mas existe essa questão, sim. Existe, sim. As perguntas muito pertinentes. E você acabou respondendo também a pergunta de Silvia, a última, que ela falou assim, será que tem a ver com cada estrutura de caráter, né? Você acabou fazendo essa ponte aí. Muito bom. Estruturas de caráter é uma das teorias da personalidade de Reich, que a doutora Pri, quem quiser entender também pode ver novamente esse ao vivo, que vai ficar salvo, e ela falou um pouco sobre isso no início desse encontro. Que é a forma como nós, psicoterapeutas corporais, nos orientamos, né? Através da teoria de Reich, através da teoria de Lowen, Boadella, esse pessoal aí que contribuiu. E Freud que vem lá, né? Que foi quem iniciou, que é importante trazer também. Mas aí você acabou respondendo. E aí, Beatriz colocou o quanto que o ambiente, né? A falta acho que ela quis dizer descreve, de apoio também influencia na alimentação, assim. Sim, e eu acho até importante a gente trazer essa reflexão agora. Eu queria ouvir de você isso, né? A gente falou sobre as diferenças regionais, mas eu quero trazer as diferenças
pessoas com vulnerabilidade social, né? Por exemplo, as que eu trabalhei muitos anos em CRAs, em casas de acolhimento, e aí a falta da alimentação, né? Ela causa, a gente pode causar, como é que isso impacta? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, sobre essa questão mesmo política social, como é que tá seu trabalho voltado a isso, né? Queria que você trouxesse um pouco disso para a gente ir fechando. Tá. Eu procuro ter sempre uma prática social também, né? Hoje no IPK que a gente tem um ambulatório social, que a gente atende só pessoas que estão em vulnerabilidade, né? Tem uma baixa renda e tudo mais. E tem questões que a gente tem que levar em conta, sim, né? Porque às vezes a gente está falando de famílias que sobrevivem com o que recebem de ajuda, ou que sobrevivem com muito pouco, ou que passam realmente necessidade. É importante trazer isso, né? Que hoje, por exemplo, o Auxílio Brasil é um dado de realidade, tá? Muito importante. O Auxílio Brasil é R$ 400. O que, que a gente compra com R$ 400, né? Nessa inflação que a gente está vivendo? Sim, é muito precário, né, para algumas famílias. E o Brasil tem diferentes realidades aí também nesse sentido, né? Então, quando a gente tem esse movimento assim de falta de alimento, né? Ou porque a pessoa teve uma história disso, isso também às vezes chega no consultório, né? A pessoa hoje não tem falta de alimento, de recurso, mas no passado teve, na infância teve, né? Ou quando a gente atende famílias que vivem isso, né? Isso tem uma marca, sim, e que pode ficar como um trauma, né? Eu vejo como um movimento que pode ser traumático, sim. Por quê? Porque é a nossa sobrevivência, né? E o medo, muitas vezes, falte. Às vezes a criança não se dá conta dessa falta, mas a mãe sente muito medo e a criança sente o medo da mãe, né? Então, isso está muito ressoante, sim. Até mesmo pessoas que passam realmente, né, a fome, que é essa sensação mesmo muito visceral, né, de comunicação social, que é muito visceral, que é muito repetitivo, e que isso é um grito do corpo, e que isso pode sim, de forma com que essa pessoa vivenciou essas questões, pode ser um trauma e uma marca precisa olhar. É possível, sim, do paciente ter um transtorno alimentar por causa disso, é possível. E daí a gente vai tratar mesmo a estrutura traumática, né, da questão, assim, né? Em pacientes que não têm essa condição, que precisam fazer um tratamento, muitas vezes a gente tem que tentar fazer o possível, sabe, Ju? É difícil às vezes para nós, né, porque é uma realidade tão diferente, mas a gente vai fazer o possível para compreender, para tentar, assim, super se abrir para entender o que está acontecendo naquela realidade e tentar ajudar da melhor forma possível. Então, é um trabalho muito importante, um trabalho muito sentido. Eu tento conduzir isso também, né? Os meus alunos, eles atendem pacientes profissionais e a gente tenta fazer isso até para ter essa experiência. Eu trabalhei no SUS por um tempo, né? Na época que eu estava fazendo meu doutorado. Então, sim, eu sei que a realidade do SUS, que é muito heterogênea também, né? No SUS tem pessoas que têm condição, tem pessoas que vêm de áreas rurais, tudo. Então, realmente é a gente conseguir compreender a realidade daquela pessoa e ajudar ela a se nutrir ou a lidar emocionalmente com a alimentação da melhor maneira com que ela conseguir, né? Às vezes não vai ser o ideal, às vezes não vai ser o que a gente acha que é certo, mas vai ser o Isso, que a bacana. pessoa acredita, né, e consegue lidar, né? Isso. E poder conhecer. Eu falo muito na questão de conhecer, não só enquanto pessoa, enquanto cidadã, mas enquanto terapeuta, principalmente, conhecer os dispositivos, né? Porque não adianta eu receber só social no. E eu tô falando isso porque eu sei que você faz isso aí, né? O seu trabalho é dessa forma. Mas não adianta só eu receber social a pessoa e eu não saber o que é um CRAS, eu não saber o que é um CREAS, eu não saber
o que é um acolhimento institucional. Né? Eu ver no meio da rua, por exemplo, uma pessoa, porque isso é uma questão política, é uma questão de cidadania. Você vê uma pessoa no meio da rua, poder orientar que existem dispositivos que podem acolher aquela pessoa para ela ter uma dormida, para ela ter uma alimentação e para ela ter banho. Né? Então, assim, isso é político. E eu sei que você trabalha dessa forma. Não adianta só eu receber social, porque às vezes sim, a pessoa tem condições de pagar 30, 20 reais ali, ela consegue pagar, chegar na clínica social, mas não adianta eu ter só um entendimento de uma teoria que foi cunhada em um outro papo, porque a análise bioenergética de psicologia corporal ela foi cunhada em outro país, numa outra realidade, né? E o Brasil principalmente nesse momento. Então, assim, Tiago, um colega meu, né, estou comigo, falou, né, em segurança alimentar, ninguém consegue estudar, trabalhar, desfrutar de saúde mental quando passa fome cotidiana. Né? De fato, não entra. Se existe uma necessidade básica não suprida, a pessoa não vai conseguir fazer nada, porque o corpo energeticamente está buscando a homeostase, né? Então, isso é muito importante. Você me mata de orgulho. Eu concordo contigo. Inclusive, a gente tem algumas parcerias com algumas secretarias de saúde, cidades aqui ao redor, até a própria FAP, a gente tem né, uma parceria. Então, justamente porque é isso, né? Poder atuar em diferentes níveis e até compreender várias realidades ajuda a gente, né, Ju, como terapeuta, bem, bem importante, né? A gente poder ter essa experiência e ajudar pessoas assim também é bem importante. Isso, muito, muito bacana. Então, Priscila, eu não vou mais nem abrir para pergunta, viu, gente? O tempo era esse. Vão lá, sigam o Instagram da doutora Pri, que ela é essa pessoa simpática, ela é essa showwoman da análise bioenergética e do comportamento alimentar. E eu só tenho a agradecer e dizer que você com certeza já sabe, né, que eu sou sua fã. E agradecer por esse seu pioneirismo, por essa sua competência, por esse seu cuidado com uma questão que embora seja uma questão muito presente na vida de todo mundo, mas que por vezes, como a gente abordou aqui, passa muito despercebido, passa pouco, muito, na verdade, despercebido. Então, eu só quero agradecer você, Priscila, por ter aceitado bater esse papo comigo e com as pessoas que estiveram com a gente. Quero agradecer também as pessoas que estiveram aqui com a gente. Né? Beatriz está fazendo parabéns à doutora, a Joana e à doutora Priscila, o pessoal, né, dando palminhas. Você é maravilhoso. Jo, obrigada você por ter me convidado. Né? Você também é essa pessoa que está aí, a locutora, coordenadora de um monte de coisa. Então, que bom ter você na minha rede. Né? A gente nunca se viu pessoalmente, mas a gente já se conhece há um tempo. E eu acho que é incrível a gente ter pessoas aí, né? A nova geração da bioenergética, tendo voz, trazendo coisas, informações de qualidade. Eu acho que é muito importante. Muito obrigada pelo carinho que você tem comigo e eu quero deixar o convite a todas aquelas pessoas que se interessarem pela área do comportamento dos transtornos alimentares. Quarta-feira agora, dia 16, às 19 horas, eu vou fazer um webinário e eu vou falar sobre ser terapeuta nessa área, aquelas pessoas que querem ser, né, cogitam ser terapeuta na área do comportamento alimentar, seja da bioenergética ou não, né? Eu vou falar sobre como é ser especialista nessa área e vou falar também dos projetos do IPCAC, né, que estão começando agora no começo do ano. Então, aquelas pessoas que têm interesse, é só ir no @ do IPCAC, IPCAC, né, o arroba, e na bio tem um link lá para se inscrever. Né? Eu deixo esse convite, esse webinário vai ser muito legal, o webinário Comunidade IPCAC. Ele vai começar o ano na sono letiva agora em março, então estou bem animada, muitos projetos gostosos. Olha o olhinho brilhando. E é isso, Jo, é isso, pessoal. Deixa só eu fazer uma outra pergunta, né? A nível das pessoas entenderem.
tem um instituto, e aí, como os teus cursos, qualquer pessoa pode fazer, precisa ter o quê, né? Eu acho que é importante você deixar isso aqui bem, bem nítido, porque pode ser que alguém tenha se interessado e queira entrar em contato para fazer curso. Tá. Eu tenho tratamentos que são para pessoas, digamos assim, né? Que daí é o método para a vida toda, que é isso que eu acabei de fechar as inscrições. Mas quem quer fazer cursos comigo, tá? A especialização do IPK, que é um curso de 2 anos, ele é online ou presencial, depende, né, daí da modalidade que você escolher fazer. A gente tem pessoas do Brasil todo fazendo esse curso, né? Se tornam especialistas, tá? Daí, para fazer esse curso, tem que ter graduação na área da saúde, tá? Tem que ser psicólogo, nutricionista, médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, enfermeiro, né? Geralmente são essas as especialidades que aparecem, tá? Quase todas as turmas temos psicólogos, médicos e nutricionistas, tá? Geralmente esses três, mas às vezes tem um educador físico, uma fono, né? Um fisioterapeuta, então às vezes isso também é bastante. Os cursos outros, daí eles são livres, daí qualquer terapeuta pode fazer. A pessoa que queira ser profissional e aprender determinada técnica pode fazer. Okay. Então é isso. Vamos ficar por hoje, por aqui. Falamos, né? Hein, Jô? Agora que eu vi a hora. Nós fizemos 1h20, quase 1h30, né? Porque o assunto é muito gostoso, o bate-papo foi incrível. E é isso. Então, muito obrigada, Priscila. Nada, Jô. Um bom domingo para você. Bom domingo, pessoal. Um beijo. Um beijo, um beijo, beijo, beijo. A gente se vê, não sei se você vai poder vir, mas daí a pouco tem práticas de convivência com Jaime Grace no aplicativo do Clubhouse, na Rádio Libertas. Esteja sempre convidada. Você... Daqui a pouco lá. Um beijinho, gente. Beijão, beijão, gente. Boa tarde.